Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu sou a Priscila, sou casada com José Alexandre, tenho 3 filhos, o Arthur e o Jorge, e o Bento, que nasceu há poucos meses, tem 2 meses. Sou coordenadora do Ministério de Formação do Estado de Goiás e sou serva do Grupo de Oração São José em Cristalina, Diocese de Lusiânia. É com muita alegria que nós estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês sobre as prioridades do Ministério de Formação para 2020. E para começar essa nossa partilha, eu te convido a pegar sua palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco, se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, quero iniciar essa nossa fala, essa nossa partilha, esse nosso ensino aqui com vocês, partilhando um pouquinho de uma frase que o Vinícius Simões partilhou no ENF deste ano. Vinícius Simões falou assim: a RCC não forma para compor seus quadros de servos. Formamos para o crescimento espiritual, para a igreja, para Jesus. Irmãos e irmãs, o chamado do Ministério de Formação é um chamado que vai além de compor servos para os nossos grupos de oração. E é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar um pouquinho mais sobre a missão deste ministério para este ano de 2020. E eu quero partilhar um pouquinho com vocês sobre o campo de atuação do Ministério de Formação. Aonde que é, o que nós precisamos fazer, qual que é o campo de atuação do Ministério de Formação? O Ministério de Formação tem 4 missões. Quais são elas? Formar o módulo básico para os nossos irmãos e irmãs do grupo de oração, fazer formação de formadores, formar os coordenadores e implementar os grupos de perseverança nos grupos de oração. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de formadores. Para que o formador aplique o módulo básico de formação, é necessário que ele tenha passado antes pela formação de formadores. É um sonho nosso que todo grupo de oração tenha seus formadores. Assim, o módulo básico, a formação, chega o mais próximo do grupo de oração. E também nós não podemos esquecer que a formação de formadores é para todos os ministérios. Porque todo coordenador de ministério precisa ser formador do seu ministério. Então, a formação de formadores é para todos os ministérios. E para a gente aplicar a formação de formadores, a gente tem 3 apostilas. A editora da RCC tem 3 apostilas. A 3ª apostila está sendo revisada, mas a gente tem ela em digital. Então, uma das atuações do Ministério de Formação é formar formadores. Formar formadores para o Ministério, não é uma formação específica, que não é só para o Ministério de Formação, mas formar formadores para os outros ministérios também. A outra atuação do Ministério de Formação é na formação dos coordenadores. Sabemos que os coordenadores é a peça fundamental, é a peça-chave do grupo de oração. Se o coordenador tem consciência do seu chamado, do chamado do grupo de oração, se o coordenador sabe direcionar, orientar este grupo de oração, orientar suas ovelhas para realizar o chamado que o Espírito Santo fez para o grupo de oração, este grupo vai se abrir e vai crescer, com toda certeza. Nós temos visto muitos coordenadores despreparados para a missão. E cabe a nós, Ministério de Formação, preparar, formar os futuros coordenadores dos grupos de oração, dos ministérios e a liderança da renovação. Para essa formação, a editora da RCC tem 3 apostilas. São 3 módulos de formação para coordenadores. Que todos sejam um grupo de oração, um tesouro de Deus e RCC, uma graça para a igreja. Só relembrando então, a atuação do Ministério de Formação é módulo básico, formação de formadores,
formação de coordenadores e grupo de perseverança. Neste ano de 2020, somos chamados a resgatar a identidade da renovação, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E por isso que eu deixei o módulo básico para falar agora. Nós somos chamados a resgatar a identidade da renovação carismática. Nós precisamos nos debruçar na identidade do nosso movimento e resgatar aquilo que é essencial para os nossos grupos de oração. Eu quero chamar a atenção, principalmente neste momento que nós estamos vivendo de pandemia no mundo, que tem nos feito sair do quadrado, que tem nos desestabilizado, tem nos trazido uma mudança de hábito, uma mudança de como o mundo vai girar. É tempo de nos reinventarmos. É tempo de mudar as nossas estratégias, de renovar todas as coisas, inclusive a maneira de evangelizar. E no MF, no Ministério de Formação, não vai ser diferente. Nós precisamos nos reinventar a maneira de levar a formação para os nossos irmãos. Nós não podemos nos limitar a alcançar o nosso povo apenas através de encontros e formações. Existem inúmeras outras formas de levar a informação para os nossos irmãos. Nós podemos conscientizar o nosso povo através de posts em WhatsApp, cartas, informativos. Podemos criar inúmeras formas no Instagram, no Facebook. Podemos criar informativos para os núcleos, para os grupos de oração, para ministérios em específico. Podemos fazer lives com convidados especiais. Enfim, devemos sempre buscar auxílio e a criatividade do Espírito Santo. Se Deus permitiu acontecer algo novo, algo que nunca aconteceu antes nessa geração, é porque Ele quer que a gente faça algo que nós nunca fizemos antes, para avançarmos na evangelização, para avançarmos e irmos adiante na nossa missão na igreja. A célula fundamental da renovação carismática é o grupo de oração. E como nós poderemos então atuar no nosso grupo de oração? Além da nossa missão de implantar e promover os grupos de perseverança dos nossos grupos de oração, nós somos chamados a sermos sentinelas no resgate da identidade do nosso grupo de oração, retomando em nossas atividades formativas inovadoras a reunião de oração e o núcleo de serviço, clareando as dúvidas, promovendo a oficina e sendo guardiões da identidade do nosso grupo de oração, resgatando assim os elementos essenciais do grupo de oração. Como material para subsidiar essa formação, nós temos na editora da RCC as apostilas 1, 2 e 3 do módulo básico: Identidade, Carismas e Grupo de Oração. Além do RCC Responde sobre grupo de perseverança e um livreto de orientações para núcleos de serviço. Nós temos também 2 apostilas do grupo de perseverança. O Ministério de Formação, então, é o guardião de todo o processo formativo, que começa na fase querigmática, passa pelo módulo básico e chega lá na formação específica. Mesmo não sendo algo novo, nós temos percebido que em muitos locais o processo formativo não está acontecendo ou ele está acontecendo apenas parte do processo formativo. Nós somos os guardiões do processo formativo, mais uma vez. Então, vamos clarear aqui um pouquinho sobre cada etapa do processo formativo. Na fase querigmática, o seminário de vida no Espírito Santo, ele precisa acontecer em 9 semanas. E ele precisa ser fora do grupo de oração. A experiência de oração e o aprofundamento de dons precisam acontecer em forma de retiro nos finais de semana, sem correria, com muita oficina e experiência com o Senhor. O seminário de batismo no Espírito Santo é opcional, mas é muito importante também para o crescimento dos cristãos.
Neste ano, então, nós somos chamados, no estado de Goiás, a reciclar e a promover as 3 primeiras apostilas emergencial da renovação carismática: identidade, carismas e grupo de oração. Mas como eu já disse, sem correria, indo além daquilo que a apostila nos traz, levando conhecimento de verdade para os irmãos, agregando em suas missões, agregando no seu servir. Para que assim a nossa missão de resgatar a identidade da renovação seja alcançada em todos os grupos de oração do estado de Goiás. As ações prioritárias, então, para 2020 é resgatar a identidade da renovação, fortalecendo a eclesialidade. Nós somos chamados a fortalecer a eclesialidade de forma criativa, inovadora para o nosso movimento, contribuindo assim com esclarecimentos baseados em documentos da igreja e conforme criatividade que o Espírito Santo nos inspirar. Além de aplicar a apostila 1 de identidade da renovação carismática, nós precisamos conscientizar as pessoas de que a identidade da renovação se vive em tudo. Tudo o que fazemos reflete a nossa identidade. É importante frisar que todos precisam participar das formações. É sempre bom reciclar o nosso servir através das formações e nunca pularmos etapas. Porque já dissemos antes, o processo formativo, além de formar servos, é um grande caminho de crescimento espiritual. O formador que assume a condição de ser o guardião e fiel depositário da identidade também é responsável por transmitir com fidelidade, de maneira inalterada, aquilo que recebeu como verdade, sem confusão e sem ambiguidade. Seu chamado é essencialmente espiritual, o que obriga que se empenhe em vivê-lo como tal, na busca da santidade, na vida no Espírito, na formação permanente, na busca da unidade e na fidelidade ao ensino. Então, nós vamos focar, nós vamos priorizar nossas ações neste ponto, nas 3 primeiras apostilas emergenciais do módulo básico, resgatando a nossa identidade e fortalecendo a eclesialidade. Por fim, então, quero ressaltar que nós precisamos levar a formação como algo bom, não como um caminho, uma regra, algo que engessa o Espírito Santo, algo que protocolos que nós precisamos seguir. Precisamos conscientizar que a formação é algo que vai agregar em todos os ministérios, vai agregar no nosso grupo de oração, no tesouro que é o nosso grupo de oração. Não é um fardo, não é um peso, não é uma imposição. Ela deve ser um desejo de quem teve um encontro com Jesus, desejando conhecê-lo ainda mais. Além disso, não posso deixar de dizer que em cada encontro formativo, nós precisamos levar em conta a nossa espiritualidade. Formação não é aula e nós não podemos perder a nossa espiritualidade carismática, e sim vivê-la com mais intensidade, permitindo que o Espírito Santo sonde os nossos corações, pois ele sabe aquilo que mais necessitamos e ele use dessa formação, deste momento, para forjar, para modelar e alinhar ainda mais o nosso coração com o coração de Jesus. O Ministério de Formação não é o mais importante, nós temos plena consciência disso, mas sabemos a nossa responsabilidade, a nossa missão dentro do nosso movimento, dentro do nosso grupo de oração. Podemos concluir, então, que o campo de atuação do Ministério de Formação são 4 momentos: formação de formadores, grupo de perseverança, módulo básico e formação de coordenadores. Mas neste ano, nós somos chamados a resgatar a identidade para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Então, nós vamos canalizar as nossas forças, as nossas energias no módulo básico, nas 3 primeiras apostilas: identidade, carisma, grupo de oração. Resgatando a identidade
e fortalecendo a eclesialidade do nosso movimento. Finalizo me colocando à disposição. Contem comigo, estou aqui para ajudar, para a gente crescer juntos e para juntos resgatarmos a identidade de todo e qualquer grupo de oração no estado de Goiás. Então eu te convido a pedir o auxílio do Espírito Santo. Vamos clamar juntos que o Espírito Santo venha nos dar essa inovação, venha nos trazer essa renovação na forma, na maneira de formar os nossos irmãos, venha nos trazer criatividade para que nós possamos alcançar todos os grupos de oração e assim contribuir para que este resgate da identidade, para que este resgate do chamado de cada grupo de oração possa estar acontecendo em todos os cantos do nosso estado. Venha, Espírito Santo, venha sobre todos os formadores, Senhor. Eu te clamo, Senhor, eu te peço a tua intervenção, eu te peço o teu auxílio, Espírito Santo. Venha nos capacitar, nos fortalecer, venha nos dar e devolver um novo ânimo, um novo ardor missionário, para juntos irmos além, para juntos irmos adiante, para juntos encontrarmos todos os grupos de oração do nosso estado e resgatarmos nele aquilo que o Espírito Santo deseja, aquilo que o Espírito Santo os chamou. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.